nesse momento em que nós chegando aí a família Amarante, Isabela, Luciane, seja bem-vinda a você e os demais irmãos em Cristo que estão com você. Irmã Micaele, Giovana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmão Lázaro, que maravilha, que alegria poder recebê-los aqui neste momento de adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, e eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a Igreja Batista Vida Nova. Para quem não conhece, está nos visitando pela primeira vez, ela está situada no Conjunto Porto Alegre, quadra D1, casa 24. Estamos aqui nesta comunidade farão 6 anos, no mês de abril agora. E para nós é muito gratificante recebê-los. Irmão Everton, ali na sua cidade, irmão, a saudade é recíproca aí dos amados. Estamos muito felizes que todos estão querendo participar desse momento abençoador que Deus preparou para nós. Os demais integrantes da família, os meus filhos, também sejam bem-vindos em nome de Jesus. Salariel e companhia, Felipe, grande Felipe, estamos juntos, meu irmão, a graça e a paz. Galtieri, estamos aqui nos preparando, irmãos, para recebê-los, para logo em seguida nós começarmos a falar da palavra do nosso Deus, o que Ele preparou para nós nessa oportunidade. Anne Radassa, minha linda, com a sua mamãe, papai, sejam bem-vindos. Boa noite. Muita saudade de vocês, irmãos. Como é difícil ficar sem poder abraçá-los, sem poder pegar na sua mão, de estreitar os laços como nós sempre fazemos em todos os nossos encontros. Irmão Xavier, irmã Silvia Letícia, minha esposa, digníssima esposa, e toda a galerinha daqui de casa. Sarinha, linda do papai ama demais. Que alegria. Cristina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você é bem-vinda no nosso meio, para adorar a Deus conosco nesta oportunidade. Pessoas amigas que estão buscando também ouvir a palavra de Deus. Irmão Rubens, jovem soldado, firme e forte soldado na batalha. Amém. Obrigado, querido. Precisamos realmente das bênçãos de Deus sobre nossa vida. Irmão Jaime, que maravilha, que lindo. Irmão Sérgio, seja bem-vindo, garoto. Irmã Rayane e família. Eu quero crer que seu Raimundo, Dona Maria da Cruz e pequeno Bruno também estejam aí com você, para juntos nós também adorarmos a Deus. Glória a Deus por isso. O povo de Deus é lindo, o povo de Deus é maravilhoso. O povo lindo e abençoado esse. Meus amigos, sintam-se todos à vontade neste momento. Graça e paz, irmã Rayane. Irmã Mavi. Amém. Aleluia. Queridos, este momento que nos remete a essa condição de trabalharmos com transmissão ao vivo aqui da nossa residência, é por conta do coronavírus, este vírus que tem produzido um grande estrago no meio do povo brasileiro e de muitas outras nações. Eu não sei se o diabo tinha alguma estratégia para usar em cima dessa situação com relação ao povo de Deus.
Meu amigo Valderi, seja bem-vindo em nome de Jesus, você e a toda a família, que Deus o abençoe, que também livre a tua casa desta enfermidade que assola o Brasil e o mundo. Prazer receber o meu amigo. E todos nós acreditamos que nada acontece sem a permissão divina. E aprove a Deus permitir que esta enfermidade viesse sobre nós para que nós descobríssemos e percebêssemos o quão longe a igreja do Senhor pode ir. Porque no meio dos desafios, no meio das dificuldades, no meio das perseguições, é que a igreja acorda, é que a igreja desperta para realizar a vontade do seu Deus. Louvado seja Deus, porque Ele deu esta ferramenta ao seu povo. E com isso nós não deixamos de no domingo e outro dia da semana nos reunirmos e falarmos da palavra de Deus, que é o alimento genuíno para todo aquele que crê. Que maravilha! Irmã Lenier, do sul do país, irmã Lenier, minha querida, que alegria, que satisfação tê-la conosco, minha irmã, morrendo de saudade da família, viu? Que a graça do Senhor seja com vocês aonde estiverem, adorando-o sempre em verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Neste momento nós queremos, já estamos com 20 pessoas, e nós então iremos dar início ao nosso culto de forma mais litúrgica. É claro que não é um culto como nós realizamos nos templos, onde nós não temos o ministério de louvor com os cantores, a participação mais direta dos irmãos em alguns momentos da celebração, mas temos um fundo musical maravilhoso que o nosso irmão Mateus providenciou para relaxarmos um pouquinho, para descansarmos na presença de Deus, e então a partir de agora começarmos a ministrar a palavra dele para os nossos corações. As demais pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sintam-se à vontade para manifestar-se aí no seu teclado, no seu celular, mandando mensagem, glorificando a Deus. Fique à vontade para participar. E ao final do culto nós estaremos abrindo alguns momentos para pedidos de oração, e estaremos então aqui orando com os irmãos sobre estes pedidos, clamando ao nosso Deus que ouça o nosso clamor, para que tudo seja para a sua glória. Como diz o irmão Lázaro, aleluia. Isso, irmão Lázaro, vamos voltar ainda mais forte, e tudo dá glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento eu convido você que está na sua casa, se você é ou não evangélico, não importa, pegue a sua Bíblia, a que você tem aí na sua casa, e você vai abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 10, dos versículos 25 ao 35. Evangelho de João, capítulo 10, versos 25 ao 35. Pegue a sua Bíblia, aquele que já foi encontrando a referência, coloque um ok aí para nós, para sabermos que todo mundo já está com a sua Bíblia em mãos, e já pronto para nós iniciarmos a leitura da palavra de Deus. Irmãos, queiram desculpar o seu pastor, a folha passou aqui rapidamente, aqui eu não percebi. Não é Lucas capítulo 10, não é João capítulo 10, mas Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 35. Queiram perdoar este pastor nesse momento, mas tem aqui do lado um ventilador e ele passou a folha para frente. Mas é capítulo 10, do versículo 25 ao 35 do Evangelho de Lucas. Todos encontraram? Amém? Então procedamos à leitura da palavra de Deus, e ela fala sobre o bom samaritano. Eu creio que muitos já conheçam esta parábola, esta história, e é nela que o Senhor nos direcionou para falarmos hoje, para meditarmos nesta palavra. E diz assim a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei,
se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ao que Jesus lhe respondeu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou de perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. E chegando, pensou-lhe os ferimentos. Correto. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, Tu és soberano, Pai. Tu és o Criador de todas as coisas, e tudo está em Tuas mãos. Tu reinas absoluto, Pai, em todo o universo, porque tudo Tu podes, meu Senhor. E nesta hora, Pai querido, nós colocamos diante do Teu altar a Tua palavra, que foi lida agora, Senhor, e nós queremos, Pai, entendê-la segundo o Senhor propusera no coração de João quando escreveu esta palavra. Nós não queremos aqui dar o nosso entendimento desta Escritura, mas que o Teu Espírito Santo, em revelando-a a nós, nos ilumine, de maneira, Pai, que nós venhamos a falar somente a Tua verdade escrita nesta palavra, e que ela alcance os propósitos do Senhor para a minha vida e para a vida de todos aqueles que compartilham comigo agora, neste momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos hoje falar sobre atitudes que podemos ter para com o próximo. E antes de nós começarmos a apresentar essas atitudes que podemos ter para com o nosso próximo, nós queremos passar para você algumas informações que nós temos aqui na palavra, que nós acabamos de ler, para que você possa entender melhor a palavra que nós queremos compartilhar com você. Então é preciso que você conheça tenha algumas informações muito importantes, para que você consiga entender o porquê de Jesus está se referindo desta maneira em resposta a uma pergunta feita por um fariseu, por um líder farisaico. O texto que lemos, ele fala de um intérprete da lei, está aí no versículo 25. Mas o que viria a ser o intérprete da lei? Para responder a esta pergunta, eu me utilizo aqui da palavra de Deus e um comentário feito pelo pastor Russell Shedd. Estou com a sua Bíblia Shedd aqui em mãos. E
O intérprete vem do grego nomikos, que quer dizer advogado. O intérprete era uma espécie de teólogo judeu, era uma autoridade da lei de Deus, no caso a Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E o texto lido diz que este líder farisaico colocou Jesus à prova. E esse tipo de atitude geralmente ela tem a conotação de colocar alguém em uma situação delicada, de má intenção. A pergunta deste homem ela não foi uma pergunta onde a intenção dele era simplesmente ouvir de Jesus uma resposta, mas criar um embaraço para Jesus, achando que ele não seria capaz de dar uma resposta satisfatória à sua pergunta. E aí no decorrer do texto lido, no versículo 28, você vai ver aí que o texto fala de 2 mandamentos, que ele menciona nesse texto, e que ele diz que este texto sumariamente, ou resumidamente, ou sintetizadamente, eles resumiriam todos os 10 mandamentos em 2. Eu amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o outro ao próximo como a ti mesmo. Como este mandamento dado aos homens era uma missão impossível para nós homens, por sermos pecadores e falhos, então veio Cristo. E Cristo veio e cumpriu em excelência esse mandamento no nosso lugar, esses 10 mandamentos no nosso lugar. E aí por isso então ele foi resumido em 2 mandamentos, e aí está a dupla da lei do amor. No versículo 29 também diz que este intérprete queria justificar-se. Ora, a autojustificação procurada pelos mais rigorosos fariseus, ela é negada literalmente e substancialmente nesta parábola ou história do bom samaritano, porque ela vai nos mostrando aos poucos que o homem ele não é autossuficiente, ele não é capaz disso, ele não é capaz de atingir uma plenitude, tal qual Jesus Cristo a atingiu com perfeição. No verso 33 fala de um outro personagem, o samaritano. Aqui a ironia transparece em que o benfeitor é um herege, no caso o samaritano, excluído por definição do direito de ser próximo do judeu, errado tanto na doutrina como na prática da religião. O samaritano, para quem não sabe, é uma pessoa nascida em Samaria. Israelitas e samaritanos não se davam por causa da diferença de crença, de raça, e de costume, ou no caso a religião. Lá em João capítulo 4, versículo 9, lá diz que então lhe disse a mulher samaritana, Jesus dizendo à mulher samaritana, ele fala com ela, ele pede água para esta mulher e ele diz, aí ela responde em seguida a pergunta de Jesus ao pedir-lhe água. Ela diz assim, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isto porque os judeus não se dão com os samaritanos. Diante disso, de colocar você, meu amado e minha amada, a par do contexto desta narrativa bíblica, nós queríamos que você pudesse entender, a situação de alguns personagens que estão inseridos dentro dessa leitura bíblica. Qual seria a primeira atitude que nós identificamos aqui, que nós podemos ter em relação ao nosso próximo? A primeira atitude é uma atitude agressiva e egoísta. Pastor, mas como é? Eu vou ter uma atitude agressiva e egoísta? Eu quero trazê-los para o versículo 30 das escrituras que nós acabamos de ler. E o versículo 30 desta palavra, ela vai nos dizer: do seguinte jeito: Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Dentro do texto que nós acabamos de ler, nós vemos aí um próximo chamado de salteador, ou próximos chamados de salteadores, homens roubadores,
ficaram à espreita em uma estrada para abordar pessoas que trafegavam pelo aquele caminho. E este bom samaritano, ele fazia este curso. Aqui não se sabe dizer se ele se dirigia neste momento para a sua casa ou para algum outro lugar, mas o certo é que ele tinha uma direção a seguir. Mas este homem não imaginava, ele não tinha ideia de que ele estava sendo preparado, uma cilada, uma armadilha, para então agredi-lo e tomar os seus bens. A primeira atitude que nós vemos aqui, que nós podemos, com base nesse texto bíblico, é dizer que algumas pessoas têm a atitude agressiva e também egoísta. Esta é a primeira atitude que nós identificamos dentro desse texto bíblico. Esses homens, eles, por serem salteadores, por serem homens roubadores, eram pessoas agressivas. Eram pessoas que usavam esse tipo de artifício para intimidar as outras pessoas, para colocar medo nelas, levar-lhes pânico, a insegurança, e tudo isso com um objetivo de atingirem os seus propósitos. Neste caso, o propósito destes homens agressivos e egoístas, como diz aqui o versículo 30, era subtrair os bens daquele homem, era agredi-lo. Não importava o que eles teriam que fazer, o que importava é que eles teriam que alcançar os seus intentos, mesmo que para isso eles tivessem que tirar a vida deste homem moribundo. E foi o que eles fizeram. Covardemente eles atacaram este homem, o agrediram, o violentaram, como se fosse ninguém, como se fosse uma pessoa que se pudesse chutar a qualquer momento. E é bem verdade que não há ninguém para que se possa chutar, muito pelo contrário. Mas aqueles homens então, ali com o coração maquinalmente mau, cheio de maldade no coração, não queriam nem saber o que aconteceria com aquele homem. Só importava que eles roubassem os seus pertences, os seus bens. Queridos, vivemos em um mundo hoje em que esse tipo de prática se tornou algo comum. As pessoas já não estão mais preocupadas com o próximo como deveriam. As pessoas, elas muitas das vezes, para serem promovidas em algum lugar, para serem bem-sucedidas em algum desafio que receberam, e isso requer depois compensação, muitas têm se comportado como estes salteadores da palavra mencionada, para alcançarem seus intentos, para alcançarem os seus objetivos. Elas se tornam agressivas, elas se tornam egoístas, porque elas não conseguem pensar em mais ninguém, elas só conseguem pensar nelas mesmas. E uma pessoa egoísta, ela não tem em nenhum momento a intenção de compartilhar algo que ela tenha com alguém. Ao contrário disso, o que é que ela pensa? Ela vê alguém prosperando na vida e ela então deseja aquilo que aquele alguém está prosperando, que aquele alguém está conquistando para a sua família, para a sua casa. O egoísta, ele olha, ele deseja aquilo. E muitos não se contêm somente em desejar aquilo que o próximo tem, mas muitos partem para a ação de tirar aquilo que o próximo tem para si mesmo. Da cabeça do egoísta,
aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, aquilo que nós temos, tudo e absolutamente tudo, pasmem, será dele. Porque é assim que ele entende a coisa, é assim que ele vê as coisas. Ele não vê as coisas dos outros como sendo delas, mas como sendo futuramente delas. E foi assim que esses homens fizeram. Agrediram este homem indefeso e levaram todos os seus bens. O deixaram com o bem mais precioso, que foi a vida. Uma outra atitude muito importante que também nós identificamos aqui na palavra de Deus está nos versículos 31, versículo 32. E eles dizem assim, verso 31: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Verso 32: semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Segunda atitude que nós podemos ter para com o nosso próximo é a atitude de indiferença para com o próximo. Eu quero passar para vocês algumas informações sobre dois personagens que estão aqui neste relato bíblico. O primeiro é o sacerdote. O sacerdote representava a suprema autoridade religiosa em Israel. Era este que com muita ênfase se dizia o representante de Deus diante dos homens. Era quem lhes ensinava a ter uma vida de serviço ao próximo. Mas pela sua atitude, se percebe claramente que esqueceu-se de seus discursos, suas práticas no templo, substituindo-as pela indiferença. Aí vem um outro personagem, o levita. O levita era um membro da tribo de Levi. Eram os levitas que ajudavam os sacerdotes nos serviços do templo, do culto ao Senhor. Mas o que se viu foi a atitude de descaso de um homem religioso para com o próximo, um homem que pregava e cantava a compaixão e o amor, mas que agora, tal qual o sacerdote, agia com indiferença para com o seu próximo. Amados irmãos, amados irmãos, amadas irmãs, queridos amigos e amigas que nos ouvem agora neste momento, quantas vezes nós já presenciamos situações em que se vê a demonstração de total indiferença para com o nosso próximo em suas situações de lamento, de dor, de tristeza pela qual eles estão passando. Quantas vezes muitas das vezes nós mesmos que estamos aqui agora ouvindo esta palavra, eu que falo com vocês, deixamos de nos direcionar ao nosso próximo que chora, que sofre, que muitas das vezes não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, que está ali jogado, esquecido das autoridades, esquecido de tudo e de todos. Quantas vezes nós só nos sensibilizamos com a situação dessas pessoas? Quantas vezes nós até agimos que nem esses religiosos da época, esses dois homens, porque a indiferença para com alguém é demonstrar que aquela pessoa para você não tem nenhuma importância. As atitudes desses dois religiosos mostram claramente que eles não tinham nenhum interesse na vida daquele homem ou de qualquer outra pessoa. A atitude deles parece que aquele homem que estava caído era como se fosse alguém repugnante, em que você evita, em que você não quer contato, em que você não quer aproximação. E aí eu lembro do Senhor Jesus olhando para nós
olhando para a nossa vida miserável que temos e que somos, que dele nós não merecemos nada, nós somos pecadores, e muitas das vezes nós temos visto a religião matando pessoas, a mesma religião que matou Jesus. Foram os religiosos da época que mandaram crucificar Jesus. E parece que nós não aprendemos nada com isso na nossa vida. Temos vivido experiências, visto situações lamentáveis e deploráveis, mas também estamos passando de largo, como se isso não nos dissesse respeito, como se isso não nos importasse, como se aquelas pessoas não tivessem valor nenhum. Amados, esses homens, um é sacerdote, este homem, ele intercedia pelos outros da sua época diante de Deus. Este homem orava pelos pecados dos homens que estavam ali com ele, ele sacrificava por esses pecadores diante de Deus. E o que eles fizeram? Ignoraram um homem moribundo que jazia ali, todo ferido, espancado, agredido, sangrando. De igual modo, o outro levita da tribo de Levi, tribo separada exclusivamente para cuidar do culto a Deus, da religião do povo, da vida espiritual do povo com Deus. Foi a única tribo que não recebeu herança de terra dentre as 12 tribos, tribo de Levi. Este homem certamente ele era um músico, ele era um cantor, ele era um porteiro do templo, ele era alguma coisa dentro do templo quando funcionava. Ele tinha uma função como muitos de nós temos dentro de um templo religioso. Talvez, quem sabe aqui, conjecturando, especulando, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez ele estivesse naquele momento correndo porque estava atrasado para um culto, não podia se atrasar para o culto, nada podia interferir na sua vida religiosa. Mas o Senhor Jesus nos ensinou tanto. Quantas vezes Jesus não repreendeu os fariseus, os religiosos da sua época, principalmente os fariseus, porque eles tentavam impedir que Jesus curasse no sábado, que Jesus demonstrasse amor às pessoas no sábado. A religião querendo matar a chance de alguém receber uma cura e um milagre de Jesus. E eu não prego religião, eu não ensino sobre religião, porque religião não salva ninguém, mas a fé em Jesus Cristo, essa é a única que pode salvar o pecador arrependido da sua vida de malefícios. Porque não existe outro caminho até o céu senão Deus. Diz João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus mandou seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou Jesus ao mundo para que nós pudéssemos desfrutar do seu amor transmitido, demonstrado através do sacrifício único e vicário do seu Filho Jesus, sacrifício único e perfeito, que não precisa mais ser repetido. É verdade, irmão Valderi, meu querido, muitas coisas ainda se repetem como há 2000 anos atrás. Meus queridos, nós não podemos deixar que a religião mate o amor no nosso coração. Nós não podemos agir com indiferença para com aqueles que sofrem, que carecem de auxílio, que carecem de ajuda. É bem verdade que as boas obras não salvam ninguém, mas aqueles que foram salvos pela fé em Cristo Jesus, eles foram salvos para as boas obras, para realizar as boas obras, para fazer o serviço que é necessário ser feito ao próximo. Meus amados,
que Deus possa ver em nós características que diferem destas duas até agora mencionadas: atitude agressiva e egoísta e atitude de indiferença. Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, meu querido, minha querida. Se permita nesta hora, se permita ser um receptor das bênçãos de Deus para a tua vida. Em terceiro e último lugar, a última atitude é a atitude de compaixão sacrificial. Nós vamos ver nos versículos 33 ao 35, e lá diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém. O texto começa dizendo, no versículo 33, no seu finalzinho, lá diz que este homem samaritano, ele viu aquele homem caído, e a primeira coisa que ele fez foi se aproximar daquele homem caído. Diferentemente dos 2 religiosos, o sacerdote e o levita. E depois que ele se aproxima deles, diz que o sentimento que brota no coração deste samaritano é o sentimento da compaixão. Ele se compadeceu daquele homem. Ele não olhou para aquele homem com indiferença, como se ele não tivesse nenhuma importância para ele. Mas ele viu ali um homem necessitado de socorro, um homem necessitado de auxílio, um homem necessitado de cuidados. E então aquele homem é um exemplo e uma lição grandiosa para nós, todos nós, sem exceção. A começar em mim, na minha pessoa. Sabe, compaixão é você olhar para alguém e você se colocar no lugar dela. É parecido com a empatia. É você se colocar no lugar dessa pessoa para tentar entender, compreender o que se passa com ela naquele momento. Tentar entender para poder fazer algo que seja significativo para aquela vida, para aquela pessoa. Tem pessoas que estão do nosso lado há muito tempo. Elas não estão chorando às vezes, não estão até murmurando ou lamentando, mas talvez os seus corações estejam, meu Deus do céu, talvez esteja arrebentado por dentro, talvez esteja dilacerado. É esta palavra que eu queria encontrar. E nós não conseguimos perceber às vezes, porque nós só olhamos até onde o nosso umbigo está, ou até onde os nossos 2 pés estão plantados em terra. Nós olhamos para baixo que nem avestruz, quando não enterramos a cara na terra, como fizeram o sacerdote e o levita, para não vermos a realidade do nosso próximo diante dos nossos olhos. Porque muitos veem, mas não enxergam. Porque tem que enxergar com o coração.
Não basta ver com os olhos, tem que enxergar com a alma, para poder amar, para poder se envolver, para poder ser solidário. Este homem, este bom samaritano, era um homem desprezado pelos judeus. Era um homem que praticamente era excluído da sociedade, porque em um país onde Israel, todos têm uma mesma religião, uma mesma cultura, uma mesma tradição à época, todos tinham. Então aonde esses homens chegassem, eles eram discriminados. Mas olha a ironia do destino. Olha o que Deus nos prega, o que Deus nos ensina. Porque não é religião, amados. Não é uma denominação religiosa. É o amor a Deus. É o amor a Deus que nos leva para diante do Pai, para nos enxergarmos como nós realmente somos. Este homem levou esse moribundo, este homem machucado, para uma hospedaria. E lá quando ele chega, ele entrega este homem, ele cuida dele, e ao se ausentar ele diz: olha, eu deixo com você este homem, continue cuidando dele. E se o dinheiro que eu não dei não for suficiente, que eu dei não for suficiente, cuida dele, gasta o que for preciso com ele, quando eu voltar eu te indenizarei, eu reporei este valor a você. Quantos de nós seríamos capazes de fazer isso hoje? Abrimos mão de recursos financeiros nossos para entregar ao próximo, e ainda dizer mais ainda: cuida dele até eu voltar. E se acabar os recursos que eu deixei, não te preocupa, porque eu bancarei o restante quando eu voltar. Isso é um tapa na nossa cara. Nós estamos sendo esbofeteados por essa palavra de maneira poderosa, e nós não podemos sair desse encontro como se isso não tivesse sido conosco. Nós temos que reagir de maneira a nos submetermos ao que Deus está falando para nós. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16. É isso mesmo, irmão Everton. Precisamos ser que nem este bom samaritano, usarmos de compaixão para com as pessoas, olhar para elas, mas olhar muito mais fundo, porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha para nós de maneira singular, de maneira individual. Ele olha para dentro de cada um de nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amados, o Senhor nos desafia a termos atitudes dignas de cristãos. Um amor que não olha para quem. Uma mão que quando dá, a outra é escondida para que não veja. É isso que Deus requer de nós, é isso que Deus espera de nós, seus filhos, aqueles que creem nele. Você que está me ouvindo agora, que nunca entregou sua vida para Jesus e que está ouvindo esta palavra e talvez esteja chorando na sua casa agora, esteja em prantos, esteja agora olhando para um lado e para o outro, para cima, para baixo, sem saber o que fazer da tua vida, eu quero te dizer que o Deus da Bíblia é o Deus que pode aquilo que você não pode, meu querido, minha querida. E Ele está pronto aí ao teu encontro. Ele está pronto a te salvar, para te dar a eternidade com Ele. E neste momento eu vou estar orando, encerrando esta palavra aqui. E se você na sua casa quiser entregar sua vida para Jesus, dobre o seu joelho agora. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça em sinal de humilhação diante de Deus, enquanto eu oro.
Entrega a tua vida para Jesus. Se você está afastado, se reconcilia com Ele agora. E se você está vivendo uma fé de comunhão com a sua igreja, mas entende que precisa despertar esse amor grandioso no seu coração, então faz a mesma coisa também. Dobra teu joelho agora no teu quarto, onde tu estiver, na sala, não importa onde tu estejas agora, dobra teu joelho, curva tua cabeça, fecha teus olhos, e eu vou estar orando. E você poderá confessar Jesus como o Senhor de tua vida, se reconciliar com Ele, entregar as tuas limitações para Ele, e a partir de hoje viver uma nova vida. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que és o autor e consumador da nossa fé, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos nesta hora, e reconhecemos, Pai, e eu principalmente, que nada do que fiz aqui faria sem o Senhor, pois nada sou sem o Senhor. Pai, Tu conheces todas as pessoas que estão agora ouvindo esta palavra. O Senhor tem sondado os seus corações e sabe exatamente o que se passa dentro deles. Se porventura houver alguém, Pai, que nesse momento ainda não entregou sua vida para o Senhor, mas que está de joelho dobrado agora, curvado diante do Senhor em humilhação, eu peço ao Senhor, convença esta pessoa, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Tira do coração dessa pessoa todo e qualquer problema, Pai, toda e qualquer corrente que a esteja acorrentando ou escravizando-a de uma maneira ou de outra. Quebra essas correntes, Pai, em nome de Jesus. Liberta esta vida para Ti, Pai. Traze de volta para a Tua presença, Pai, aqueles que um dia confessaram o Teu nome, mas que se afastaram do Teu caminho. Deus, também os traz de volta como filho pródigo, meu Deus, arrependido e querendo tornar a casa do Pai. Pai querido, convence também estes filhos, estas filhas, Pai, para retornarem aos Teus braços e chorarem a alegria, darem o choro da alegria, porque voltaram para o Deus eterno, Deus único, Deus soberano, Deus que tudo pode. Ó Deus, de nós que estamos congregando, nós que estamos nos reunindo, aumenta o nosso amor, Senhor, para com o próximo. Nos ajuda, Senhor, a nos livrarmos de alguns fardos que impedem a nossa ida ao encontro daquele que necessita. Não permita que nós vivamos somente como religiosos, que seguem rituais religiosos quando se encontram, mas nos ajuda a sermos instrumentos em Tuas mãos para ser bênçãos para as vidas que precisam ser alcançadas, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome todo-poderoso, que é o nome de Jesus, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nós declaramos vitória a todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Vitória no nome de Jesus, para que toda força do mal seja repreendida e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Ó Deus, Tu ouviste cada oração agora, Pai, e aqueles que se reconciliaram contigo, que venham para continuar a Te louvar, Senhor, para todos sempre. Aqueles que confessaram a Jesus como o Senhor de suas vidas, Pai, nesse momento eu tenho certeza, o nome dessas pessoas foi escrito no livro da vida, e que no céu agora há uma grande festa por um pecador que se arrependeu muito mais do que 99 justos. Ó Deus, glorifica o Teu nome, Pai, em tudo que foi feito aqui nesta hora, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Digam amém aí, vocês que estão aí ao vivo conosco nesse momento. Deus é Deus. Se você que estava nos ouvindo agora, seja bem-vinda, Eva Vilma, Deus te abençoe, filha. Se você fez essa oração de confissão a Deus, entregando Jesus como Senhor, reconhecendo Jesus como o Senhor de tua vida, dá um toque para nós aí. Diz aí: olha, eu fiz a oração aqui em casa, eu entreguei minha vida para Jesus. Se você se reconciliou com o Senhor, faz a mesma coisa. Glorifica a Deus agora. Diz que Deus veio, está de volta ao teu coração, que você voltou para o Senhor.
Deus é tremendo, irmãos. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eita glória, irmão Lázaro. É isso mesmo, irmão. Irmã Giovana, glória a Deus. Guilherme, aleluia. Eles Rocha, fala Jesus. Louvado seja Deus. Nesse momento eu quero perguntar se alguém quer fazer algum pedido de oração. Você poderá fazê-lo agora, nesse momento que nós estaremos orando por você, pelo seu pedido. É hora de nós continuarmos clamando ao nosso Pai. Coloque aí o seu pedido na tela para nós podermos ver daqui e orarmos pelo teu pedido. Quarta-feira estaremos de volta neste mesmo horário, às 19 horas, para mais uma vez celebrarmos o nosso Deus. Agradecer de coração a Valderi, meu amigo Valderi, que trabalha comigo na GEAP, que esteve aqui presente. Eva Vilma, que esteve também aqui nos ouvindo. Irmã Rayane pede por ela, pela família. Amém, irmão Lázaro. Verdadeiramente Deus está no nosso meio. Ele é maravilhoso. Alguém quer fazer algum pedido de oração nesse momento? Irmã Luciane pede pela sua família. Irmã Leni pede pelos seus familiares. Valderi Pereira, ô meu amigo, lamento, mas seu amigo aqui, eu não sabia que a sua mãe, irmão Valderi, meu amigo Valderi, que sua mãe já havia partido ao encontro de Deus. Meu amigo, eu vou estar orando por você, pela sua família, pelo seu pai, por todos os familiares, para que Deus os fortaleça nesta hora, para que aprendam a conviver com a ausência de um ente querido tão amado. Sinta-se abraçado, meu amigo. Você sabe o quanto eu amo você, o quanto você é do peito. Mama Lucy, orar agradecendo pela a sua vizinha amiga Naira Mary, por estar conosco. Senhora Naira Mary, obrigado pela sua presença. Irmã Marlúcia, estaremos orando pela sua amiga. Mavi, minha família, amigos e seus familiares. Irmão Lázaro, pelo seu pai que está enfermo. Aqui está então a sua amiga Malúcia, a Naira, ela agradecendo por participar desse culto maravilhoso. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida e família. É a nossa convidada para quarta-feira estar conosco mais uma vez. Mama Lúcia, muito bem, continuar orando pela nossa nação e por nossos governantes, para que tenham sabedoria vinda do Senhor nesse momento de crise. Irmão Rubens, orar pela minha família, orar pela sua família. Muito bem, irmão Rubens. Ok. Queridos, nós temos um tempo. Em 5 minutos nosso tempo estará acabando. Então eu estarei orando aqui pelos pedidos feitos. Talvez eu não lembre de todos, mas eu colocarei assim mesmo diante de Deus. E Ele sabe, Ele conhece. Ele há então de responder a sua oração. Pelos enfermos que estão infectados com esta calamidade, pede aqui também Valderi. Tony, seja bem-vindo. Vamos então orar nesse momento por essas pessoas. Ó Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus nosso. Tu tens poder, Senhor, e o teu poder, ele é imensurável. E neste momento, Deus, nós queremos orar agradecidos
por todas as pessoas que estiveram conosco nesse momento de celebração ao Teu nome, Pai. E te pedir, Senhor, que abençoe essas vidas poderosamente, abençoando todo o seu lar, todos os seus familiares. Oramos também, Pai, em favor de todos aqueles que estão enfermos. E isto inclui, meu Deus, aqueles que estão infectados pelo coronavírus. Pai, que o Senhor derrame da Tua graça e misericórdia sobre todas essas pessoas, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, para que essas pessoas sejam tratadas, para que elas sejam bem cuidadas, assim como aquele homem que foi atacado também sejam tratadas das suas enfermidades. Nós oramos, Pai, por todos os irmãos da Igreja do Senhor espalhadas por vários lugares que também estiveram conosco neste encontro, ainda estão conosco neste encontro. Visita teus filhos e filhas, Pai, ali onde eles estão, e ministra ainda mais nos seus corações do teu amor e da tua graça e da tua misericórdia. Clamamos a Ti, Pai, nesta hora, também pela família do meu amigo Valdiri, aonde a sua matriarca foi chamada pelo Senhor. E a nossa oração, Pai, não é por ela, mas pelos que estão aqui na terra, por aqueles que estão sofrendo e sentindo a dor da separação, para que o Senhor derrame do Teu consolo, do Teu bálsamo sobre esta família maravilhosa, os fortaleça, firme os seus passos, endireite os seus caminhos, levanta as suas cabeças para que continuem avançando, porque a vida ainda continua para eles. Nesta hora, Pai, nós também oramos por todas as pessoas da área de saúde, os enfermeiros, os médicos, os cientistas, aqueles que trabalham na pesquisa de uma vacina, essas pessoas e todas as outras áreas, Pai, de profissionais que estão envolvidos diretamente no combate a este câncer maldito chamado coronavírus. Câncer porque está extirpando vidas, está tirando vidas, meu Senhor. Pai, abençoa estes profissionais, imuniza, Senhor, a vida e a saúde desses profissionais para que não sejam alcançados por este vírus, para que continuem realizando os seus trabalhos de ajudar o próximo, de cuidar dos doentes, dos enfermos, e assim eles possam se recuperar e voltar para casa. Abençoa os cientistas para que encontrem uma vacina para este vírus, meu Deus. Ilumina-lhes a mente, Pai. Aumenta-lhes a inteligência para que andem no caminho certo e descubram verdadeiramente a cura para este mal. E abençoa os demais pedidos que aqui eu não lembro agora, meu Senhor. Que o Senhor vá de encontro a cada família aqui neste encontro representada e realize uma grande obra no meio de todas elas. É esta, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela presença de todos vocês. Que o Senhor os abençoe. E continuemos sendo prudentes. Continuemos tendo responsabilidade uns para com os outros. Porque assim nós estaremos combatendo juntos este vírus que está a destruir vidas. Não esqueçam, nós somos responsáveis uns pelos outros. Boa noite e fiquem na paz de Cristo em nome de Jesus. Amém. E reiterando, quarta-feira estaremos de volta às 19 horas para adorarmos a Deus todos juntos em nome de Jesus. A Mayra também entrou.